E meus agradecimentos a todas as pessoas que estão nos assistindo também, né? Eu sou a professora Érica Augusto. As pessoas acabam me chamando de professora, eu virei prof, né? Mas eu sou mãe também de 2 meninos, esposa, uma mulher feliz e apaixonada pela vida. Sou professora do Centro Universitário FEI, formada em TI e doutora em administração pela FEI e em água e desenvolvimento sustentável por la Universidade de Alicante, na Espanha. Bem, é com muita satisfação que estamos aqui recebendo vocês nessa mesa redonda sobre o papel do setor público e privado no avanço da economia circular. Sabemos que a economia circular está em crescimento nas últimas décadas, sendo adotada cada dia mais por diversos setores. Inclusive, surge como um guia para algumas nações, né, alguns países, e acordos multilaterais para mudarmos do atual modelo econômico linear para um que seja sustentável e garanta a qualidade de vida na Terra, hoje e no futuro. Vamos falar, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui com nossos convidados, mais que especiais, muito queridos. Vamos conhecê-los um pouco, tá? Vou apresentar os três. José Valverde Machado Filho, eu vou chamá-lo normalmente de Valverde, vocês vão sempre me escutar chamando de Valverde. Mestre em Direito Ambiental e coordenador exclusivo do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foi secretário parlamentar na Alesp e na Câmara dos Deputados. Coordenou tecnicamente a Política Nacional e a Paulista de Resíduos Sólidos. Fez parte da minha dissertação de mestrado, quero dizer isso muito claramente, né? É um prazer tê-lo aqui, José Valverde. João Pedro Gonzaga Dálio, publicitário formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, experiência na área de treinamentos comerciais, consultoria em qualidade e processos para o setor automotivo. Se descobriu empreendedor social na sua atuação com o Head de Causas da Gooders, negócios de impacto. Muito bem-vindo ao nosso encontro, nosso bate-papo aqui, João. Obrigado. Querido, gratidão. E Marcos Nakagawa, ou Prof. Naka, né? Como ele é chamado, professor e coordenador do Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental, doutorando em sustentabilidade e mestre em administração com foco em sustentabilidade na estratégia de negócios de empresas. Ele tem vasta experiência em empreendedorismo social e terceiro setor, é um empreendedor nato, marido e pai de 2 filhos também, autor dos livros de marketing para ambientes disruptivos, administração por competências e 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Ganhador do Prêmio Jabuti de 2019. Seja muito bem-vindo, Marcos, aqui com a gente. Fico muito Obrigado, feliz. Érica. É um prazer estar aqui com todo mundo. O prazer é todo meu. Fico muito feliz em ter essas pessoas, 3 pessoas muito especiais nesse painel que vai discutir um pouquinho sobre essas questões de como quais são os papéis do setor público e privado no impulsionamento dessa economia circular. Eu vou começar já com uma provocação em um overview desse cenário, um pouquinho que a gente quer discutir, né? De acordo com a União Europeia, se continuarmos a explorar os recursos naturais como fazemos agora, em 2050 necessitaremos de pelo menos 3 planetas terras para satisfazer as nossas necessidades de consumo. Os recursos finitos e as questões climáticas requerem a passagem de uma sociedade baseada no extrair, fabricar e jogar fora para uma economia neutra, em termos de carbono, sustentável, isenta de elementos tóxicos e totalmente circular até 2050. E é um desafio, entanto, né? A crise atual, causada pela pandemia, evidenciou fraqueza nas cadeias de recursos e de valor, atingindo a pequenas e médias empresas e a indústria de modo geral. Uma economia circular reduzirá as emissões de CO2, estimulará o crescimento econômico e criará oportunidades de emprego. Só para a gente ter uma ideia, no dia 27 de maio, isso é tão forte, né, em algumas nações, no dia 27 de maio, a União Europeia apresentou uma proposta, do ano passado, uma proposta de recuperação de 750 bilhões de euros para a economia, como elemento central da sua resposta na crise econômica.
O esquema, o que a União Europeia quer é dar uma resposta à crise econômica e à crise causada pelo coronavírus, além de aumentar, né, gradativa não, né, exponencialmente, a sua ação sustentável. O esquema que a União Europeia exige é que os governos gastem 37% do dinheiro que eles ganham na redução das emissões de carbono em suas próprias economias e 20% na digitalização. Eles acham que esses dois elementos são fundamentais para a gente tramitar para um modelo mais sustentável, né? Onde se possa se estimular medidas favoráveis ao clima, como a reforma de construções, tecnologias de energia limpa, veículos de baixo carbono e o uso sustentável do solo. Nesse cenário, em 9 de abril de 2021, de fevereiro de 2021, o Parlamento da União Europeia solicitou regras de reciclagem mais rígidas e metas obrigatórias para 2030 muito mais rigorosas, né? E, relativamente, pediu que o uso de produtos materiais fossem exigidos com mais força. Em 2001, no dia 1º de fevereiro, nós tivemos, de 2021, a concretização de uma aliança, né? Os países da América Latina e Caribe lançaram a coalizão da economia circular para auxiliar na transição para um modelo circular de economia. Implementação de ações concretas, né, e mensuráveis, com a criação de uma visão regional sobre o conceito de economia circular. Bom, tudo isso a fim de regenerar o meio ambiente e recuperar a economia pós-pandemia. Infelizmente, o Brasil não aderiu a essa proposta ainda. Bom, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre economia circular, sobre o papel do governo, sobre o papel da iniciativa pública e privada, e é por isso que eu gostaria muito que vocês acompanhassem esse bate-papo incrível, que poderá te ajudar a começar a entender o que falta para atingir a circularidade no Brasil, e como podemos, cada um de nós, podemos ajudar o nosso país nessa transição. E, claro, para isso, a gente vai ter um formato de mesa redonda, um formato de bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas direcionadas aos nossos convidados, no primeiro momento, alguns blocos de perguntas, com 2 ou 3 perguntas para cada um. E depois, eu vou fazer perguntas abertas, nas quais cada um dos nossos convidados poderão responder e se manifestar o seu interesse. Né? E, para isso, eu convido nossa audiência, que está nos assistindo agora, para deixar as suas perguntas no chat, que nossa produção, o pessoal da equipe, ele vai transmitir essas perguntas para que eu possa repassar aos nossos queridos convidados. Fiquem à vontade para participar. E nós vamos começar chamando nosso querido José Valverde, né? Muito obrigada por se juntar a nós hoje aqui, muito feliz de ter você aqui. E não dá para a gente começar falando com você, né? Ainda mais que você é um dos organizadores daquele livro maravilhoso que é a Bíblia dos Resíduos Sólidos. Não dá para a gente começar a falar com a seguinte reflexão, né? Sempre que a gente fala em economia circular, logo se associa às atividades de reciclagem, apesar que, na verdade, né, a reciclagem, dentro desse conceito, ele seria o último recurso que a gente teria, né? Porque o lixo, né, como as pessoas costumam chamar, o que se gera do fim da vida útil, é um erro de design. Você poderia compartilhar com o pessoal que está nos assistindo como o governo do Estado vê a questão das mudanças climáticas e economia circular? Vou terminar de fazer a pergunta para te ajudar, né? Qual tem sido o papel do governo na economia circular, né? O governo criou alguns mecanismos para impulsionar a nossa economia circular. Marcos e João, fiquem à vontade depois também para complementar qualquer coisa do José Valverde. Querido José Valverde, com você. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Eu estou muito contente, professora Érica, pelo especial convite de participar aqui com vocês desse importante evento, né, que traz aí, coloca em perspectiva, em reflexão e também seguramente contribuirá
em tomadas de decisão, seja para o poder público, para a iniciativa privada, para a academia que nós integramos, mas que uma academia que nós queremos mais propositiva também, mantendo ali a sua produção, mas que seja uma produção colocada em prática, né? E eu trago aqui os cumprimentos do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia e também do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, engenheiro Marcos Penido. A sua introdução ela foi muito completa e ela, sem dúvida nenhuma, nos colocaria aqui pelo menos um ano, né, ininterrupto de debates, de reflexões, mas eu quero muito começar pela sua colocação da iniciativa da Comunidade Europeia. Eu penso que, no âmbito de política pública, com uma interface muito acentuada com políticas setoriais clara, né, com indução de políticas setoriais, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência para o mundo, né? E para nós aqui. Eu falo muito na perspectiva dos chamados governos subnacionais, que é onde o Estado de São Paulo, por exemplo, se enquadra, e eu penso que eu trago boas notícias, porque de tudo o que você colocou, e eu também estou muito aqui animado de ouvir o João, de ouvir o professor Marcos também, porque o Estado de São Paulo, enquanto política pública, até a mesa anterior, teve ali pessoas também que eu tenho muita convivência, particularmente o Chico, eu mencionava com ele ontem, né, sobre esse evento, e a expectativa de poder contar um pouco, porque o Estado de São Paulo, e nós, você também acho que colocou muito bem, o tema resíduos sólidos ele está muito associado à questão da economia circular. Eu diria que não é a economia circular, não é só resíduos sólidos, ela passa por outros eixos, por outras temáticas, mas ela, sem dúvida nenhuma, tem, talvez como um ponto forte, essa nossa relação e desafios que temos em relação à agenda dos resíduos. O Estado de São Paulo, de uma maneira pioneira, colocou agora no plano estadual, no plano de gestão de resíduos, e para quem conhece, quem está familiarizado com o tema dos resíduos sólidos, sabe que a Política Nacional trouxe uma importante estruturação, e ela colocou como ponto forte os instrumentos de planejamento e gestão. Infelizmente, o Brasil ainda, passado 10 anos da Política Nacional de Resíduos, você sabe bem aí a relação, você até mencionou no meu currículo, eu trago com muito orgulho ter sido ali o coordenador técnico da elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e, infelizmente, passado 10 anos da aprovação e da vigência da Política Nacional, o Brasil ainda não apresentou, o governo federal ainda não apresentou aquilo que é o plano estadual, o plano nacional de resíduos sólidos, que voltou novamente a estar em discussão e tudo, mas que é um instrumento imprescindível para orientar as políticas públicas, seja ela federal, estadual e municipal. E o Estado de São Paulo, acho que fazendo exercer o protagonismo dos governos subnacionais, já tinha um plano estadual desde 2015, e agora, no ano passado, nós revisamos esse plano e trouxemos como uma forma pioneira, inovadora, colocando São Paulo ainda mais na vanguarda do tema dos resíduos sólidos, não que o Estado de São Paulo esteja plenamente fazendo o gerenciamento de resíduos, até porque realmente o tema resíduos ele traz deficiências seculares ainda, né, de forma de gerenciamento, tudo mais, mas o Estado de São Paulo tem sim avanços já firmados, e um deles é um capítulo dedicado à economia circular. Então, eu fiquei muito à vontade de participar dessa mesa que fala sobre as políticas públicas
para a economia circular, porque o Estado de São Paulo já está praticando, né? O Estado de São Paulo está praticando. Nós temos um capítulo, é claro, é um capítulo que ele ainda se coloca de uma maneira conceitual, mas é também um plano de gestão que traz, a partir dessa referência, inclusive metas, traz, inclusive, aquilo como você usou muito bem aí, a circularidade no planejamento dos resíduos no Estado de São Paulo. E aí nós estamos falando não só de uma mudança de uma economia linear para uma economia circular, mas nós já estamos, inclusive, colocando os pontos que precisam ser abordados para justamente permitir essa circularidade, seja ela naquilo que são a necessidade do aperfeiçoamento dos instrumentos econômicos, o papel também, você menciona muito a questão aí dessa interface economia circular e mudanças climáticas, o papel que nós temos na recuperação de gases dos nossos aterros sanitários, a geração de energia, a inclusão social. Vejam, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada, nós discutimos a Política Nacional de 2007 a 2010, mas ela já, naquela época, ainda não se tinha esse conceito da economia circular, né? Mas nós trouxemos todo o espírito que orienta a economia circular dentro da Política Nacional de Resíduos. A análise de ciclo de vida do produto, a busca por uma mudança para produtos e embalagens que privilegiam a reciclabilidade, a importância da inclusão social, e aí leia-se as cooperativas de catadores, e hoje o Estado de São Paulo tem muito claro a política, a gestão da política de resíduos, a agenda da política de resíduos, que ela busca a valorização dos resíduos sólidos. Não há como mais seguirmos adiante no século XXI pagando para enterrar aquilo que tem valor econômico e valor energético. Então, eu penso que a boa notícia que eu trago aqui hoje, eu espero poder, ao longo aqui do debate, compartilhar mais no detalhe, é que, sim, a economia circular hoje ela já é uma realidade no âmbito do governo do Estado de São Paulo. Isso é feito alinhado, inclusive, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e o Estado de São Paulo, sim, está comprometido com a agenda climática e com a agenda da economia circular, inclusive buscando coibir, mas não dar cavalo de pau em muitos temas sensíveis, como, por exemplo, o desenvolvimento de produtos, a questão dos setores, mas olhando com firmeza e com algo que a política pública, a professora Érica, João, Marcos, tem que ter. Política pública não é protocolo de intenções. Política pública ela precisa ser feita lastreada na legislação, amparada em políticas globais e tem que ter meta. Então, é dentro dessa linha que eu faço também a iniciação de colocar o status do Estado de São Paulo em relação ao tema da economia circular. Muito bom ver que o governo tem se preocupado com as metas, né? Porque não é só criar a política, e sim realmente fazer ela se tornar real, né? Que isso é um problema que a gente tem vivenciado, você sabe, né? Só a Política Nacional de Resíduos Sólidos tramitou durante 20 anos, né? Os 4 últimos anos foram de discussão realmente do que a gente tem de modelo, mas foram 20 anos desde o primeiro, né, proposta de legislação sobre essa questão, foram várias, eu sei, eu acompanhei, inclusive, a quantidade de propostas, foi um belo de emaranhado para vocês resolverem, com certeza, né? Bom, eu acompanhei também todos os esforços do governo estadual para evoluir na gestão dos resíduos sólidos e vi que eu tenho uma visão assim, interessante sobre isso, que eu vi que nós estávamos sempre inovando para avançar nas questões da logística reversa, né? Ampliando o conhecimento, regulamentando sobre, por exemplo, uma questão que, por exemplo, num dos itens que eu estudei muito, que são os resíduos eletroeletrônicos, né, que era um dos maiores entraves, inclusive, da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
regulamentando sobre a periculosidade dos REs, né, que todo mundo, como que eu vou transportar resíduos se ele é perigoso, vai dar muito problema, e o governo do estado de São Paulo foi lá à frente e regulamentou sobre isso e acabou motivando, né, refletindo isso em decretos nacionais. E me parece essa coisa do governo estar à frente, né, nessas questões sustentáveis, nessa questão de evolução, me parece que é uma coisa que faz parte do DNA do governo estadual. Você acha que herdamos esse DNA também nas tratativas, né, para a economia circular, mas no que tange a conseguir, claro, que a gente tem todo um passivo de gestão de resíduos sólidos, mas a pensar nos outros níveis que a gente tem da economia circular, que é desde o design, rever, porque a gente na política nacional, inclusive, a gente tem a hierarquia da reciclagem, né? E ela começa justamente no design, e você prevenir de não ter resíduo nem lá no comecinho, né? E aumentar a reciclabilidade no final. É a nossa política. Não é porque você está aqui, eu acho ela é simplesmente maravilhosa do ponto de vista de legislação, né, inovadora, né, a gente sabe de vários quesitos que são inovadoras na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tanto da responsabilidade compartilhada, como da questão da gente poder discutir em formato de acordos setoriais os setores especiais que estavam inclusos nela, mas a gente parou bastante tempo, realmente. E eu vi que o Estado de São Paulo ele evoluiu e ajudou a gente a resolver algumas tratativas. Você acha que a gente herdou esse DNA inovador para a gente avançar nas tratativas da economia circular? Poderia falar um pouquinho mais sobre o arcabouço legislativo que o Estado de São Paulo está criando, além, se é que existe... A gente já tem um capítulo inteiro na gestão dos resíduos especial para a economia circular, mas a gente tem alguma perspectiva de uma legislação exclusiva para a economia circular, para esse avanço? Olha, eu entendo que o Brasil, e até por ser da área do direito ambiental, eu penso que nós temos boas legislações e legislações que têm a capacidade de promover transformação. Ela carece, né, até por nós sermos um país continental, de realidades bem distintas, né, de que o nosso problema não está na legislação, naquilo que nós temos como o ponto de alavancagem, né? Eu diria que nesse momento, que eu não percebo a necessidade de mais uma legislação específica sobre o tema da economia circular. Eu entendo, e se nós olharmos aquilo que o próprio plano aqui de São Paulo traz, propostas objetivas, que vai, e também é um ponto importante aqui desse nosso debate, que eu penso que o João e o Marcos também trarão, que é discutir, eu já mencionei o papel de nós termos instrumentos econômicos aplicados, né? Você vê, a Política Nacional de Resíduos trouxe um capítulo dedicado aos instrumentos econômicos, ou seja, nós precisamos ter linhas de crédito diferenciado para, por exemplo, essa mudança, né, do chamado design ou do ecodesign. Isso tudo vai se fazer, né? Por isso que a gente está falando em economia circular, isso tem um papel direto, inclusive em oportunidades que nós estamos deixando de construir, de cadeias de valores, porque nós não temos uma política econômica que incentive isso, né? Da mesma maneira, nós precisamos criar incentivo para os empreendedores, né? Criando, por exemplo, novas cadeias de valores a partir da economia circular, por exemplo, com a recuperação dos materiais que passam por essa cadeia. Entendeu? Então, diferenciando, inclusive, tendo mais clareza na política tributária para esse setor. Então, eu penso que nós já temos, do ponto de vista de arcabouço legal, nós já temos a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, como eu mencionei,
ela deixa assim pavimentado o caminho para a economia circular ser colocada em prática, né? Ser colocada. E o Estado de São Paulo tem buscado fazer isso. Nós acabamos agora de mudar uma legislação, a legislação do ICMS aqui do Estado, que inclusive ela é chamada, está sendo muito conhecida como a lei do ICMS ambiental, aonde nós vamos dedicar 0,5 desse total do ICMS. Olha, nós estamos falando de alguns milhões de reais para os municípios que atentarem para melhorarem a performance da gestão e gerenciamento de resíduos. Então, eu penso que legislações existentes podem ser aperfeiçoadas, mas eu vejo hoje que o Brasil está muito bem servido, né? E o Estado de São Paulo também, até porque você fez uma boa lembrança. A Política Nacional de Resíduos ela foi discutida por 21 anos. Tanto é que a nossa lei aqui do Estado a lei do Estado de São Paulo, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, ela é anterior à política nacional, ela lançou as bases para a política nacional e ela traz também muito acentuado o papel da economia circular, não com o nome, mas também com aquilo, colocando especialmente que o resíduo sólido ele tem que ter reconhecido o seu valor econômico energético, um bem, né, de uso e que possa, inclusive, que tem potencial de gerar trabalho e renda. Eu costumo dizer que o resíduo sólido ele não é mais o lixo, um problema. O resíduo hoje é uma commodity, né? E assim ela precisa ser enxergada. Então, do ponto de vista de legislação, de arcabouço, eu entendo que nós estamos muito bem servidos, nós precisamos colocar em prática e sim, aperfeiçoar naquilo que for necessário. Nossa, muito bom conversar com você, que você sempre traz informações muito animadoras, né? Muito bom saber que a gente tem agora essa perspectiva de uma parte do ICMS ser revertido para o meio ambiente. Eu fico muito feliz. Não é só perspectiva, é lei aprovada, lei vigente. Está rolando, está acontecendo. Deixa eu corrigir. Sabermos que uma parte do nosso ICMS vai ser direcionado para a questão da gestão dos resíduos, para melhorar esses processos, que os municípios possam investir mais nisso, né? E realmente a gente precisa de incentivos, a gente discutiu-se muito sobre bitributação, né? Mas você trouxe uma outra questão muito interessante. Eu quero te agradecer por todas essas informações que você trouxe para a gente, que isso traz uma outra discussão que me faz chamar o João agora, porque você trouxe uma questão que fala assim, precisamos fomentar negócios que aproveitem que multipliquem, né, a cadeia de valor reversa, que é uma das grandes oportunidades que a gente vê em diversos relatórios da União Europeia sendo apontada como a riqueza que a gente tem nessa cadeia reversa, e riqueza de recursos, riqueza de recuperação energética, riqueza de empregos, né? Então, você tem uma série de riquezas muito grande que podem movimentar e fomentar a economia e desalavancar muita coisa aqui, e que precisa de iniciativas, precisa que empresas se encontrem. José Valverde, eu quero te agradecer muito por isso. Vou aproveitar, vou chamar o João agora, tá? João Pedro, eu estou muito feliz com a sua participação nesse painel, né? Você poderia começar nos contando, né, como as iniciativas do terceiro setor ou de empresas com impacto social podem ajudar a mudar os hábitos dos consumidores e a promover a economia circular? Você conhece alguns exemplos desses que deram certo? Oi, Érica. Primeiro, obrigado de novo pelo convite. Já falei isso, mas não canso de falar, que me sinto muito honrado de estar nessa mesa redonda com gente que é referência para mim, eu que me vejo ainda como um aprendiz nesse mundo da inovação social, da sustentabilidade, mas é muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu tenho experimentado ali na Gooders. Acho que eu queria dar um passo para trás, só para explicar rapidamente o que é a Gooders, né, o que é essa startup que eu trabalho, que eu sou um dos sócios. Nós somos uma startup que recompensa quem faz o bem. Como a gente faz isso? A gente tem uma plataforma onde as organizações da sociedade civil se cadastram e elas podem divulgar ali todo tipo de demanda.
uma vaga de voluntariado, uma captação de doação, doações de materiais, né? Se a gente fala de descarte correto de lixo, a gente estava comentando bastante sobre isso, de logística reversa. Tudo isso é divulgado na nossa plataforma e as pessoas que querem cooperar com esses tipos de ação, ela pode se cadastrar e realizar as ações. Só que a nossa diferença é que quando essas pessoas validam essas ações com as organizações, com os parceiros de causa da Gooders, elas ganham pontos Gooders, que são pontos que funcionam na mesma lógica de milhas, que ela pode acumular e trocar por desconto em mais de 70 grandes parceiros do varejo hoje no Brasil. Então, eu assumi essa frente, né, da área de causas, indo em direção à sua pergunta, como que a gente pode, como é que as empresas do terceiro setor e as empresas podem cooperar para ajudar nessa mudança de hábito dos consumidores? Eu gosto sempre de pensar em 3 pilares fundamentais, né, quando a gente fala em mudança de hábito do consumidor, que é a educação, o incentivo e a acessibilidade. Então, eu acredito que a educação ela vem muito desse ponto de conscientizar. As pessoas primeiro precisam entender para onde que elas vão, e eu acho que nesse ponto o terceiro setor é mestre nisso, porque eu acho muito difícil alguém que se envolva ou que conheça um pouco de terceiro setor que não passe a entender o valor do resíduo ou de coisas que, às vezes, no nosso dia a dia, elas perdem o valor, né? A gente vê que o terceiro setor tem essa habilidade de tirar recursos e de fazer coisas novas a partir do que muitos já consideram que perdeu o seu valor, que o ciclo de vida acabou ali, né? Então, eu acredito que existe um processo muito natural de cooperação do terceiro setor nesse processo educativo, quando as pessoas se engajam, né? Quando as pessoas se envolvem com o terceiro setor, isso se torna um processo muito natural. O incentivo, eu acho que a Gooders ela também entra muito com essa questão do propósito de beleza. Às vezes eu acho que ainda existe um pouco dessa concepção mais popular no sentido de que se eu faço uma boa ação, se eu penso em reciclar, se eu penso em economia circular, ainda é uma coisa de quem o bicho grilo, né? Aquela brincadeira toda da pessoa que quer fazer o bem porque gosta de abraçar a árvore. Isso já passou. A gente, como você muito bem explicou, essa é uma condição nossa hoje. Os nossos recursos são limitados, o nosso modelo produtivo ele é insustentável, a muito curto prazo, a gente já tem reconhecido isso. Então, existe no trabalho de educar um desafio de incentivar para que isso se torne mais rápido, que isso se torne mais eficaz. Então, existem iniciativas não só aqui, como a Gooders é um exemplo que eu trago, mas eu trouxe alguns outros exemplos trazendo essa parte da tratativa de resíduos sólidos, como a gente tem o Molécula, que é uma empresa que ela justamente trabalha firmando pontos de coleta em comunidades, em lugares onde, às vezes, existe pouco do acesso, e aí eu poderia ir para o terceiro pilar, que é, beleza, eu posso entender a importância, eu posso me sentir incentivado por qualquer motivo que seja, mas onde eu posso fazer esse descarte? Vamos falar de logística reversa, né? Onde eu faço isso? Onde é que eu chego? Então, precisa existir cada vez mais espaços e que seja facilitado esse envolvimento da população, das pessoas, do consumidor. Então, eu trouxe alguns exemplos. Tem esse Molécula, que é uma empresa que faz a logística reversa, coleta do resíduo sólido. E ela é muito adaptável, né? Eles colocam pontos em vários lugares, e o mais bacana desse processo, e eles funcionam numa lógica parecida com a nossa, de que quando as pessoas vão lá e levam seus resíduos, elas recebem um cartão que elas vão recebendo dinheiro por aqueles resíduos que ela traz, e esse cartão pode ser usado no comércio local, da comunidade que foi estabelecido. Na verdade, desculpa, eu estou falando uma molécula, na verdade, esse é o coletando, que é o processo bem parecido, eles fazem essa coleta
distribuem depois para cooperativas, mas o mais legal é que eles também fazem relatórios, emitem relatórios para as próprias empresas produtoras desses resíduos, para que elas saibam quanto daquilo que elas têm produzido e vendido tem voltado, retornado para o ciclo de reciclagem, para que o próprio mercado consiga repensar, analisar, mapear os pontos de recoleta, né? Então, tem sido um trabalho bem bacana. Quando a gente fala do pilar de educação, eu trouxe um exemplo que a ele é um pouco mais distante quando a gente fala em questão territorial aqui de São Paulo, mas que é um projeto que a gente se envolveu na Gooders e todo mundo adorou, que é a Academia Amazônia Ensina. É um negócio social no qual as pessoas pagam para ter uma imersão de 7 dias na Amazônia. Então, elas têm contato com a questão cultural, de empreendedorismo, ambiental. Existe uma série de especialistas de cada uma dessas áreas envolvidas em todo esse processo. E essas imersões são feitas com vários tipos de públicos. Então, desde estudantes que estão na graduação até executivos de alto escalão de grandes empresas, porque a gente vê que esse processo educativo ele é sempre o start para a promoção da inovação, para a promoção de coisas diferentes e necessárias que a gente precisa hoje como proposta. E a gente também, quando a gente pensa no setor privado, a gente vê um movimento muito grande, aqui falando da experiência nossa como Gooders, das grandes empresas em busca de soluções. A gente não só teve um contato muito grande desde o começo do ano com grandes empresas querendo fazer parcerias, fazendo um processo de seleção mesmo, de inovação, como nós aqui também desenvolvemos alguns projetos que estão já em vigor e andamento para falar sobre inovação aberta, mas com um foco social, sustentável, focado na economia circular, que é algo que a gente fez em conjunto com uma consultoria, é uma consultoria global chamada da Betaí, eles são especialistas em inovação aberta. Em um dado momento a gente se questionou, poxa, já existe esse movimento das empresas de promover esses processos de inovação aberta para conhecer outras iniciativas, só que muitas vezes isso fica limitado apenas às startups, e a gente sabe que, e eu como head de causas que tem esse contato com o terceiro setor, a gente via muita iniciativa boa, séria e consistente o suficiente para participar desse tipo de projeto. Então, a gente firmou essa parceria na intenção de poder unir não só iniciativas empreendedoras de startups, mas também as próprias organizações da sociedade civil, do terceiro setor, que estão prontas para esse momento de se conectar às grandes empresas para poder promover a transformação. E eu acho que quando a gente fala de setor privado, as grandes empresas elas acabam, ao mesmo tempo que elas estão preocupadas com o que o consumidor pensa, elas também influenciam muito na formação desse consumidor. E a gente vê um movimento claro aí das grandes para trazer essas questões para o mercado, e naturalmente o mercado vai mudando a cabeça, vai se tornando mais exigente com relação a isso. Nossa, fantástico isso tudo que você trouxe para a gente. Uma aluna minha participou dessa imersão que você falou na Amazônia. Que legal. E eu vou falar que ela voltou assim transformada. Ela me procurou porque, né, para eles têm como referência nessa área. Eu sempre brinco porque eu dou aula de TI de logística, eu não dou aula de sustentabilidade, mas eles me enxergam como professora de sustentabilidade. E ela chegou para mim e falou assim: Pro, o que a gente está fazendo com o planeta? E, nossa, aquilo veio e realmente eu acho que a educação é fundamental. Mas o que eu acho muito interessante que você traz também na sua fala é essa questão de motivar as pessoas a fazerem o bem, né? As empresas têm algumas motivações, às vezes, comerciais para fazerem o bem, mas eu sempre digo, faça o bem de qualquer forma, não interessa qual é a tua causa, mas, por favor, faça, né? A gente agradece o planeta também. Mas você motiva também as pessoas a fazerem bem com os seus pontos, Gooders, né? Não sei se é moeda, o seu ponto, não sei como que eu chamo, mas seja as moedas, Gooders. Hoje a gente usa o termo pontos mesmo.
Pontos. E com os pontos Gooders, para que você trocarem outras experiências ou outros insumos, eu acho isso fantástico. E agora pensando que realmente as pessoas precisam de motivação, precisam serem motivadas, né? O extrínseco faz parte da motivação, não adianta. E se a gente conseguir fazer com que as pessoas façam bem pelos motivos extrínsecos, tudo bem, é um bom começo, é um excelente começo. Agora, me fala uma coisa que eu não consigo deixar de perguntar isso para você. Ok, todo mundo precisa de motivação. Eu tenho visto diversos programas no mundo, em especial na europeia, que é o meu foco de estudo maior, onde eu dou aula no mestrado. Diversos programas que ajudam a promover a economia circular. Eu acabei de falar em um valor vultuoso de 750 bilhões de euros que será destinado para promover a economia circular. Uma boa parte disso será para fomentar a inovação, negócios sustentáveis, né? Agora eu pergunto para você, existem incentivos econômicos para o desenvolvimento de negócios de impacto social com foco em economia circular no Brasil, seja ele do mercado brasileiro ou seja de algum outro mercado internacional para o Brasil, para incentivar essas pessoas que estão nos assistindo a falar, puxa vida, então se tem dinheiro, será que eu posso ir atrás dele para criar o meu negócio sustentável? Legal, muito bacana. Eu acho que o José esclareceu já muito essa questão, né, trazendo aqui os pontos sobre a lei que já está em vigor, sobre esse incentivo para esse cuidado ambiental, sobre a forma de tratar os resíduos sólidos. Então, já fica claro essa mudança no sentido de dar valor. E como eu acho que o que mais ficou forte para mim, que o José disse, a gente dá o valor devido ao resíduo sólido, porque ele tem um valor energético, ele tem um valor econômico, e tudo parte daí. Quando a gente pensa num modelo de negócio sustentável, isso daí eu aprendi lá com o Naka, né? Eu acho que o Naka também foi um dos meus professores, continua aí sendo uma referência para mim, mas a gente aprende, né, Naka, que a gente tem os 3 pilares e um deles é o econômico. A gente precisa ter o ambiental, o social, mas quando a gente traz o valor econômico, pensando no nosso modelo, nosso sistema capitalista, onde eu preciso também ter lucro, preciso gerar riqueza financeira, isso se torna um grande incentivo para que as pessoas olhem para isso com mais cuidado, com mais carinho, e naturalmente a gente possa ter mais desenvolvimento nessa área. O que eu percebo aqui com a Gooders é que cada vez mais surgem esses tipos de incentivo, tanto nacional, a gente vê que cada vez mais surgem editais, oportunidades de investimento, projetos que eu sempre brinco assim, você tem que estar atento, né? Existem os canais certos para que você não perca a chance, mas falando em questão de números, em um semestre a gente já participou de pelo menos 4 grandes processos seletivos para algum tipo de oportunidade de investimento, de visibilidade até, porque a gente participar desse processo sempre traz retorno, mesmo às vezes quando você não é o vencedor, você acaba dividindo muito e aparecendo para muita gente que depois te procura. Então, eu acredito que cada vez mais tem surgido, sim, no Brasil, esse tipo de incentivo. A gente teve até, inclusive, em 1º de junho, agora, uma lei complementar, a Lei Complementar 182, que fala sobre algumas atualizações sobre parte de startups, de empreendedorismo inovador. Então, a gente vê já essa movimentação para que a gente possa ter cada vez mais espaço para entregar o que está todo mundo procurando agora, que é modelos sustentáveis e inovadores. E, obviamente, que a União Europeia é sempre a nossa referência nesse caminho, mas eu também tenho tido uma visão muito otimista com relação a como o Brasil tem desempenhado esse papel e dado espaço para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho nesse sentido. Poxa, você me deixa mais animada, saber que a gente tem tido essas oportunidades no Brasil, né? Que as empresas as organizações têm trazido incentivos econômicos para que se desenvolvam modelos de negócios sustentáveis, isso realmente me deixa muito, muito animada.
João, Legal. muito obrigada por todas essas informações. Essa última informação, assim, de que tem muito dinheiro, sim, acontecendo, me deixou mais animada ainda. Muito obrigada por essas informações valiosíssimas. E, aliás, você trouxe o NACA, né, para a nossa conversa, e eu vou aproveitando, me despeço de você neste primeiro bloco e chamo o professor Marcos Nakagawa para que a gente possa começar a conversar um pouquinho agora, mas focando no como que a academia está conduzindo, né? Como que ela tem evoluído nas questões sobre economia circular, né? Se as pesquisas têm aumentado, com que foco? O pessoal está pesquisando ecodesign, modelos de negócio, logística reversa. Como que a academia tem pensado isso, né? E neste tema, eu gostaria de, novamente, deixar uma provocação para o Marcos aqui, né? Se existe uma proximidade, uma convergência entre a academia hoje, melhor, entre academia, indústria e governo, né? Se a gente consegue transformar essas pesquisas em negócios ou políticas. Marcos, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes e me sinto muito honrada de ter você aqui conosco. Muito obrigado, Érica. Eu fico muito feliz de estar aqui com o Zé Valverde, uma pessoa que batalha aí tanto pelas nossas causas, né, durante tanto tempo, num mar bem difícil, né, que a gente sabe o quanto é poder levar todo esse conceito aí lá dentro de uma máquina tão pesada e tão poderosa para uma mudança que realmente está precisando. A gente, como a Érica colocou, mundialmente aí vê muito governo se mexendo rapidamente, fazendo todas as suas mudanças aí, colocando trilhões de dólares em economia verde, efetivamente, né? Mas a gente fica muito feliz de ter o João aqui, ainda mais, né, dessa geração nova, vindo aí, trazendo as startups, trazendo esses conceitos. Para nós, Érica, que da academia, a gente fica só orgulhoso, né, de ter aluno aqui junto comigo, palestrando, junto com o Zé Valverde aqui, também uma referência na área, e a querida Érica aí, que sempre está junto com a gente nas aventuras aí dentro da sustentabilidade. Então, só de estar aqui e ter essas grandes vertentes, né, a gente já está mostrando um pedacinho da nossa cadeia dentro da academia, da empresa, da startup, do governo, que eu acho que é fundamental. Na academia, eu sinto que as pessoas estão tecnicamente se preparando para isso, né? Então, seja dentro lá da área de engenharia, da área do pessoal mais técnico, a gente conversa aí com os nossos amigos acadêmicos, engenheiros, e você vê muitas pesquisas saindo sobre produção disso, produção daquilo. A gente até participou agora de um evento pela Abraps, pela Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, de apoiar uma molecada das ETECs que estavam competindo aí mundialmente por uma questão técnica de limpeza de água, né? Então, as ETECs produzindo conhecimento para limpeza de água. Então, não é só na academia que isso tem se trabalhado, e eu acho que isso é muito importante também para a economia circular. Dentro, obviamente, lá da nossa faculdade, a gente vê muitas pessoas criando modelos de negócios, empresas, pessoas como o João Pedro entrando aí nas empresas, trabalhando efetivamente nas startups, indo atrás de financiadores e tudo mais. Mas ainda eu sinto que o ecossistema ainda fica numa bolha, né? Numa bolha aí dos seus amigos no Instagram, dos seus amigos no LinkedIn, e que ainda não chegou na massa tal da economia circular, né? Quando eu falo, sei lá, para um primo meu, um parente, alguém que é fora da academia ou é fora desse mundo da sustentabilidade, ele imagina que sei lá, economia de bicicleta, economia de roda, sei lá, né? Alguma coisa disso. E aí você tem que explicar, né? Da economia não linear, que vai voltar para a cadeia, os resíduos, e aí você vai reutilizar, não vai tirar da natureza, enfim, todo esse processo. E quando você chega aí, efetivamente nos resíduos, né, você pergunta lá quanto a gente tem de reciclagem, não tem de reciclagem, isso realmente nos últimos 5, 10 anos a percepção aumenta, né, porém ainda em alguns lugares, nos rincões do Brasil, que a gente vem fazendo palestras digitais agora, né, muitas vezes a política pública não chega lá, como a gente tem aqui em alguns lugares no estado de São Paulo. Então, eu sinto que a academia precisa, sim,
ajudar, está trabalhando com essa temática, né, mundialmente. Você, Érica, que roda aí na Europa, né, conhecendo aí com o pessoal, e eu também tenho feito algumas palestras lá no exterior, agora tudo digitalmente online. A gente vê que a percepção deles é mais ampliada, né, por ter parte isso do dia a dia. Mas quando a gente chega aqui para a massa, isso realmente fica um pouco mais difícil, né? Mas a esperança, né, como professor, como alguém que acredita, como que alguém que está aí mais de 25 anos trabalhando com essas questões ligadas ao terceiro setor, à sustentabilidade, né? Montei aí a Associação dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável para fortalecer o ecossistema aqui no país, e agora tenho trabalhado aí muito com essa questão do ESG, mas levar isso para a base, né? Levar para dias mais sustentável por meio de suas ações. Eu acho que é esse agora o grande passo, né? O passo do consumidor, da pessoa final, de poder batalhar por essas questões ligadas à circularidade, né? E a circularidade é um pedacinho de tudo que a gente está falando aí do desenvolvimento sustentável, mas com certeza, se fosse uma economia com uma lei mais forte, né, com um movimento, como o Zé Valverde comentou aí, das questões de incentivos, né, com essas questões de mais liberdade para as startups poderem ter mais aportes, mais incentivos, como essa lei que o João falou que agora entra, que tivesse especificamente para negócios de impacto socioambiental, como o pessoal do ICE vem batalhando aí por meio das políticas públicas. Enfim, eu acho que precisa colocar um fermento para esse bolo crescer mais rápido, né? E, obviamente, com todos os cuidados e pormenores aí também para não sair fazendo. Mas eu acho que a gente já tem muitos exemplos vindo aí da Europa, vindo aí dos países europeus, né? E agora vai vir top-down, né? Porque o ESG nas empresas está crescendo, os investidores querem tomar cuidado com as questões ligadas ao ambiental, social e governança. Então, eu acho que o grande movimento, que é a grande diferença dos últimos 25 anos que a gente acompanha o mercado, é que agora o investidor acordou, né? Os fundos de investimento estão mais atentos, e aí vai ter que governo, startup, academia, correr atrás disso, porque agora vai vir dinheiro também mais para isso. Nossa, muito bom isso. Você falou várias coisas aqui que eu, enquanto você falava, minha cabeça estava pipocando, né? Aí você trouxe uma... Eu vou deixar por último, né, de tira-gosto aqui, e claro que essa discussão não se encerra aqui, deixa eu deixar isso claro, né? Isso aqui é só para fazer assim, ó, gente, olha isso, né? Então, você falou da importância do consumidor, do papel dele, né, da atuação, mas essa eu vou deixar por último. Você trouxe essa questão de incentivar, de a gente realmente ter alguma coisa mais forte, mais focada, né, em fomento, e você falou da associação, e eu não vou poder deixar de perguntar para você sobre isso, né? Então, quais são as oportunidades e desafios para os profissionais e empresas que desejam investir em modelos circulares? E quando eu pensei nessa questão, eu pensei justamente na questão dessa associação de profissionais de desenvolvimento sustentável. Eu fico imaginando, né? Minha cabecinha nunca para, eu sou uma empreendedora nata, né? Aliás, 25 anos que a gente pensa nisso, você me fez sentir agora que peso da idade, mas é verdade, né? Bom, tudo bem. Se pensar que com 9 anos eu descobri que eu queria trabalhar com isso, e já vamos fazer quase 40 anos, meu Deus, faz parte da nossa evolução, né? Mas, de qualquer forma, pensar como que esses profissionais, né, quais são as oportunidades e desafios, né? Porque sempre atrás de um desafio tem um problema para se resolver e tem uma oportunidade. Como que esses profissionais eles vão poder aproveitar essas oportunidades, né? E que tipo de empresa eles desejam investir, né, para que se criem modelos circulares? Esses profissionais cada vez mais, né, que estão se capacitando para essas questões do ESG, da sustentabilidade, da governança e do social, eles têm aí uma premissa muito grande em cima dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, lá de 2015, que agora estamos aí na década para ação, né, que não dá mais para ficar esperando, precisa pôr a mão na massa.
E graças a esses investidores que grandes fundos, como a BlackRock, como o maior fundo de pensão japonês, falou que agora só vai investir dentro de empresas, né, que tem essa questão social, e ao mesmo tempo o movimento do investimento ligado a negócios de impacto social, como o João Pedro trabalha aí, né, que são os negócios que ao mesmo tempo ganham dinheiro e também fazem um impacto socioambiental. Eu acho que são dois movimentos que são muito crescentes no mundo inteiro e que isso vai precisar de pessoas especializadas, né? Quem aí está pensando na carreira, quem está pensando em mudar da carreira, quem não aguenta mais bater o cartão no carimbo e fazer um trabalho sem causa, sem propósito, quer dar aquela só guinada na vida, né? E querer trabalhar com alguma coisa que vale a pena ser vivida. Acho que pode buscar aí exatamente os pontos, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, e a ABRAPS, né, a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que há mais de 10 anos vem trabalhando para promover esse tema, para inserir pessoas e para trazer mais pessoas para trabalharem com essa temática. E olha, viu, Érica, que tá vaga de ESG agora está bombando, e o duro é que não tem profissionais que tenham a experiência, né? Porque no começo lá dos anos 2000 isso estava crescente, depois teve a crise, a recessão, os departamentos diminuíram, empresarialmente falando, né? E isso acabou diminuindo. E agora, por conta dos investidores e por conta dos indicadores e dos relatórios, isso tem aumentado, e também essa área de startups que tem aumentado. O que é importante nisso tudo? O importante é que a gente vá pesquisar mais, vá se capacitar mais, né? A Érica fala que é de TI logística, mas também super interessada aí, trabalha e pesquisa com essa área que ela falou, que os alunos procurem a Érica aí também, para a gente poder trazer mais esses conceitos para que você possa implementar na empresa, possa capacitar, dar palestra, e que todo mundo na empresa entenda da questão do ESG, da questão da necessidade da economia circular, como qualquer um que trabalha na empresa, na academia, sabe fazer uma continha básica de quanto entra de dinheiro e quanto sai, né? Orçamento financeiro. Você trabalha numa empresa, numa startup, numa academia, e não sabe o que é um orçamento de entrada e saída, então você vai sofrer. Futuramente, você vai sofrer também se você não souber o que é economia circular, o que não souber o que é ESG e sustentabilidade. Verdade, verdade. Acho que você trouxe algumas coisas muito interessantes. Essa coisa do mercado financeiro, dessa valorização, a gente já via isso antes, né? Algumas que as ações de empresas sustentáveis que conseguiam se cadastrar como empresas sustentáveis, elas tinham uma rentabilidade melhor, mas eu acho que 2020 foi assim, deu um giro, né, no Fórum Mundial, que os grandes players começaram a falar, não, agora eu vou investir boa parte do meu dinheiro, do meu capital em empresas sustentáveis, e acho que, não sei, acho que ali foi uma inversão de chaves, né? Porque no Fórum Mundial, primeiro que a gente só ia lá para fazer protesto, né? De repente a gente ganha um lugar para falar, e de repente os grandes investidores falam, ok, eu quero investir em vocês e vou deixar de investir em empresas com matrizes energéticas fósseis ou qualquer outra coisa assim, poluentes, né? Então realmente a gente tem um grande boom. Eu acho que para fechar esse bloco contigo e a gente já começar o outro, que é respondendo as questões da nossa audiência, eu queria te perguntar o que falta, né, para a maioria das empresas fechar o ciclo, repensar o modelo econômico circular, de econômico linear, perdão. Eu sinto que é a questão financeira, né, Érica? Acho que pode existir aí, desde políticas públicas, incentivo, como o Zé Valverde bem colocou, né, para que as empresas, para que as organizações possam ter e investir nessa economia circular, de sair na linear. E aí esse investimento tem que ser pensado desde a produção, né, das novas tecnologias desenvolvidas, desde lá do P&D, com incentivo em pesquisa e desenvolvimento, de um ecodesign, de uma produção
desde do produto, né? Nas nossas aulas lá de pessoal de design SPM, a gente fala muito, né? Que talvez a grande solução da economia circular esteja nos designers de produtos e serviços, né? Porque é de lá que saem as ideias de que, sei lá, vai ser um produto, vai ser um serviço, vai ser o que vai ser oferecido, né? Essa galera que cria serviços, que cria produtos, já tem que, na nascedouro, assim, pensar lá no fim da linha daquele produto, lá no fim da linha dos insumos daquele serviço, o que se vai se fazer com isso, né? E aí, com isso, em todo esse processo circular, né, desde o transporte, da manutenção, da fabricação, da educação, até chegar de novo lá na base para se jogar fora, né? Então, para mim, eu acho que em todas essas fases precisam ter aí, desde incentivos privados, públicos, né, para que essas organizações entendam que sim, é um bom retorno financeiro, porque no final do dia, ainda no modelo, como o João Pedro colocou, né, ainda no modelo que a gente está hoje, no final do dia o que vai contar é o dinheirinho, é o EBITDA e isso daí, né? E se isso for atrelado também a todo esse processo ligado ao social e ambiental, aí realmente a gente está fechando o ciclo. E educação sempre, que eu nem vou jogar esse tema, porque o João já colocou, a Érica é militante, o Zé também já no começo lá, estou falando de José Valverde, comentou também. Fantástico, fantástico. Muito obrigada, Marcos. Eu vou caminhando agora para o terceiro e último bloco da gente, que são as perguntas que a nossa audiência está fazendo. Eu vou começar com a pergunta do seguinte: algumas iniciativas, elas motivam atitudes sustentáveis, como a gamificação das ações, outras por sanções às empresas, né? Por exemplo, olha, se o plástico for menos reciclável, você vai pagar mais imposto, enfim. E outras dão incentivos financeiros para fomentar mais negócios baseados em economia circular. Quais iniciativas seriam mais adequadas aqui, na nossa realidade brasileira, no nosso estado atual hoje, nosso estado de tudo, né? Nosso estado, do nosso panorama nacional, nesse tema, para que a gente possa avançar na economia circular no Brasil. Esse é o momento onde vocês três podem, a hora que quiser, se manifestar, por favor, que agora é o nosso bate-papo mesmo. Alguém? Vamos lá? Vocês acham que o que a gente precisa, né? Mais empresas como a do João, que, por exemplo, está gamificando. Vocês estão me ouvindo, não? Só para eu saber. Eu não sei se foi problema meu aqui, mas eu tive a percepção de você congelou para mim, eu não te ouvi. Agora, eu não sei se é minha aqui. Tá, eu percebi aqui que... também foi assim, Se você puder repetir então... a pergunta, por favor. Tá. Eu vou fazer a pergunta novamente, que eu percebi que vocês ficaram parados. Eu falei assim, eu acho que alguma coisa deu errado na minha pergunta. Então, algumas iniciativas motivam atitudes sustentáveis. A gente está falando do comportamento do consumidor final mesmo, né? Com a gamificação, por exemplo, das ações, como a empresa que o João representa, a Gooders faz, né? Outras iniciativas vão partir para a questão da sanção. O governo vem com algumas sanções que obrigam as empresas a ter modelos baseados na economia circular, né? Outras iniciativas vão dar incentivos financeiros. Para o atual momento do Brasil, o que vocês acham que ajudaria a gente a deslanchar, né, nesse assunto, já que nossos países todos, aqui, nossos vizinhos, entraram na colisão agora, então eles com certeza vão criar várias métricas, vários incentivos para modelos mais circulares. O que vocês acham que na nossa realidade brasileira é necessário? Bom, eu vou trazer rapidamente aqui, talvez alguma das nossas percepções enquanto setor de resíduos sólidos, né? Fazendo mais uma vez a ressalva de que a economia circular não é só a questão aí do setor de resíduos, mas
Da parte do governo, né, eu estou muito de acordo, estou muito confortável aí nas falas do João, do Marcos, mas da perspectiva do governo, o que nós temos buscado, primeiro, volto a dizer, é um setor muito árido, né, esse nosso dos resíduos sólidos, porque nós ainda fazemos o gerenciamento dos resíduos no século XXI como fazíamos no século XIX. Né? Então, tem essa questão, precisa ser compreendida. Né? É aquele papel, aquela imagem que sempre eu trago do equilibrista chinês. Né? Ali são vários pratos ao mesmo tempo para que as coisas aconteçam. Na perspectiva do governo, ou dos governos, eu entendo que o setor de resíduos ele precisa, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos dá toda a base para isso, nós precisamos sair do sistema do comando e do controle, né? Punir aquele que fez errado, essencialmente. É claro, tem que se punir quem age errado, a legislação não pode ser flexibilizada, ao contrário, ela precisa ser aplicada, mas eu penso, né, sobretudo ouvindo o João, e aí que simboliza muito esses novos negócios, as startups, enfim, todo esse mercado que, de alguma maneira, está aí batendo as portas e está conseguindo se consolidar. Eu penso que a gente tem que ir para uma auto-organização. Né? O governo tem que olhar com o olhar mais do fomento e também se valendo daquilo que é o princípio do poluidor pagador, mas também olhando para o princípio do protetor recebedor, ou seja, aquele que, de alguma maneira, concorre para as boas práticas, para a evolução dos seus produtos ou do seu empreendimento, esse precisa ser premiado. Né? Então, eu penso que dessa forma. Por outro lado, é um esforço que aí eu penso que a academia tem um papel importante, o setor empresarial, a sociedade civil também. Fiquei muito entusiasmado com a fala do João, desse modelo de negócio que tem a sociedade civil, de alguma maneira, participativa também. Eu escrevi um livro, professor Marcos, chamado A Sociedade Civil e o Direito Ambiental, onde ali eu extraio do artigo 225 o protagonismo da sociedade civil enquanto coletividade no cuidado, na preservação, na proteção do meio ambiente e no seu empreendedorismo, no desenvolvimento sustentável. Né? Então, eu penso que o governo precisa ser um pouco mais arrojado de um olhar de estimular a auto-organização. E aí um ponto que eu acho que conecta todos aqui que estão à mesa, que no âmbito aqui do governo do Estado de São Paulo, rapidamente, os 6 eixos que nós temos atuado na agenda de resíduos, primeiro está dedicado aos instrumentos de planejamento e gestão. Olha, não tem economia circular sem planejamento e sem isso ser uma política pública. Segundo ponto que nós estamos trabalhando é a questão da regionalização e das soluções consorciadas. Porque, imaginem, o Estado de São Paulo tem 645 municípios e 450 tem menos de 50 mil habitantes. Ou seja, você não vai nunca gerar escala se isso for trabalhado individualmente. Então, a regionalização e as soluções consorciadas são fundamentais. O terceiro eixo é a coleta seletiva, a logística reversa e a participação social. Né? Tudo aquilo que nós falamos da importância. Olha, me chamou muito a atenção, vocês devem ter visto a pesquisa que saiu aí no Valor Econômico na Semana do Meio Ambiente, onde 82% de um total de 1.000 pessoas que foram entrevistadas falaram que não fazem a separação do lixo, do resíduo. Né? Ou seja, não adianta você ter logística reversa funcionando se você não tiver coleta seletiva funcionando, se você não tiver adesão. Quarto eixo nosso está muito dedicado à transformação dos empreendimentos de aterro sanitário, saindo daquela questão clássica de enterrar resíduo para promover a geração de resíduos, a geração de energia, promover
inclusive uma maior reciclabilidade. Quinto eixo, inovação tecnológica para o tratamento de resíduos. Isso é fundamental, né? Sem inovação tecnológica, nós não vamos ter economia circular, não vamos ter cadeia de valores. E o sexto eixo se dá justamente na educação ambiental e comunicação. Então, eu penso que da parte do governo, são ações como essas, de estimular a auto-organização, envolver dentro do princípio da responsabilidade compartilhada, sem dúvida nenhuma, o cenário será muito mais favorável para a implementação da economia circular. Muito bom. João, Marcos? Eu queria complementar, acho que o Zé Valverde colocou um ponto muito importante, né, que nas aulas eu até brinco, né, se não é pelo amor, é pela dor, né, e o Zé acabou de colocar exatamente todo o amor, né, de desenvolver, mostrar, e aí tem um caso muito bacana lá no Sul, de um aplicativo também, que o pessoal está fazendo um processo de guardiões do seu bairro, né, para as questões de resíduo, para a questão... E aí, assim como o Gooders, né, você vai juntando lá, eu nem lembro o nome, João Pedro, você deve conhecer, né? E aí eles vão juntando pontos e não sei o que lá também. Então, esse acho que é pelo amor, né, que o Zé falou, para as pessoas poderem se juntar, ganhando ponto e assim por diante. E um outro exemplo tem também, como muita gente já me contou, quando mudou para Curitiba, e aí começou lá a aprender isso e aquilo, e aí jogou o resíduo errado, né? Aí veio uma multa. Aí no dia seguinte jogou o resíduo errado, aí veio outra multa. Não, primeiro veio um aviso, né? Depois de 2, 3 avisos, aí veio a multa. Né? Então esse é o outro exemplo que dá também para fazer pela dor. E essa pessoa acabou aprendendo lá em Curitiba, né? E voltou para São Paulo e aprendeu isso pela dor, né? Então eu acho que são algumas maneiras que, se a gente juntasse tudo isso, seriam bons exemplos aí. João, como é que é o nome mesmo da empresa lá? Essa Naka eu não conheço. Tem uma aqui em São Paulo que chama... Caramba, sempre me foge, é Z. É como se fosse um aplicativo de zeladoria, mas eles aplicaram essa mesma lógica aqui em São Paulo para... Quesela é o nome. E aí eles criaram uma parceria com uma organização aqui que é muito próxima a nós, que é o Limpa Brasil, para fazer toda essa parte de fotografar o lixo, para ver se o pessoal está fazendo tudo certo, enfim, e toda a informação roda ali dentro do aplicativo. Mas eu vou me informar sobre essa do Sul. Maravilha. Bom, fantástico, gente. Infelizmente, até surgiu agora uma coisa nova aqui, mas a gente já não tem mais tempo para isso, uma pergunta nova. A gente não, infelizmente, eu não vou conseguir responder, nem encaminhar a pergunta. Né? Infelizmente, a gente chegou ao final da nossa mesa redonda, né? Eu queria agradecer imensamente pela contribuição de todos vocês. Vocês me ouvem, né? Só para ter certeza que agora eu não estou falando sozinha, porque eu fiquei uma hora falando sozinha. Agradecer imensamente aos nossos convidados queridos, todas as pessoas muito especiais, Valverde, por toda essa força que você dá para a gente, ajudando a gente nas políticas públicas, sempre muito bem encaminhado, sempre muito ponderado, fantástico, muita admiração por você. João, muito obrigada por essa esperança que você traz, dessa juventude toda que está chegando aqui, não que eu seja velha, longe disso, porque eu sou super nova, entendeu? Mas que vem com causas, né? Não é só o trabalho pelo dinheiro, e sim por uma causa. Marcos, o que falar de você e das suas contribuições maravilhosas para a gente, por esse amor e por essa paixão que eu compartilho com você isso. Eu tenho uma paixão absurda por ensinar e uma paixão maior ainda por ver que a humanidade ela pode, sim, dar uma reviravolta nesse cenário que a gente está, e a gente vai fazer isso muito bonito. Sabe que uma coisa que vocês trouxeram para mim que me deixa muito feliz? É que eu sempre digo assim, eu não quero ensinar pela dor, eu quero ensinar pelo amor. Eu sempre falo isso para os meus alunos, e eu aplico a lógica do reforço positivo. E vocês trouxeram essa esperança. Né? O José Valverde falou sobre isso, na questão de, poxa, vamos incentivar quem quer ajudar. O João traz isso no negócio dele, e o Marcos reforça também. Gente, eu fiquei muito feliz, porque a gente não combinou isso do amor, gente, mas eu acho que é isso.
A gente pode aprender no amor. E que essa acho que é a mensagem que a gente deixa nessa mesa redonda. Que possamos evoluir, mas no amor. Com menos punições e com mais amor, com mais formas de incentivar. Muito obrigado a todos vocês. Um grande beijo, minha gratidão para vocês e para todas as pessoas que nos assistiram hoje. Isa, está com você. Eu agradeço também, professora Érica, senhor João Pedro, José Valverde, senhor Marcos. A gente agora faz um intervalo de 10 minutos às 5h15. Voltamos então com mais um painel que será Desafios da Triple Helix na Era da Transformação Digital no Brasil. E às 18h45 teremos o painel Geração de Empresas Nascentes em Biomedicina, Casos de Sucesso no Instituto de Ciências Biomédicas ICB-USP. Será mediado pelo professor Luiz Carlos de Souza Ferreira. Voltamos então às 5h15. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.